Amanhã se comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas. Hoje nós estamos recebendo no programa o Márcio Dores. Márcio é coordenador da Casa Dia na cidade de Sertãozinho. Vamos falar sobre esse Dia Internacional de Combate às Drogas. Tudo bem, Márcio? Boa tarde, como vai? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, né? É um assunto bastante polêmico, né? E é importante estar salientando, né, que esse Dia Internacional, né, de Combate às Drogas foi instituído em 87 pela ONU, né? Você vê há quanto tempo, né? Então, hoje a gente está aqui, né, falando a respeito disso, de um assunto que foi institucionalizado há tanto tempo, né, e que talvez não tenha andado tanto quanto deveria, né? Márcio, Dia Internacional de Combate às Drogas. Nós estamos tendo no mundo, no Brasil, em Sertãozinho, um combate efetivo, nós estamos tendo um combate lá na raiz do problema ou não? Olha, eu tenho visto assim que as pessoas, os que estão mais ligados a essa área, têm procurado, dentro do possível, fazer aquilo que é necessário. Mas eu percebo que ainda falta condições, né, assim, para a gente poder atuar de maneira mais intensa. As comunidades terapêuticas, as casas de apoios, têm os seus projetos, mas não tem assim, as condições financeiras, né, para poder contratar profissionais de acordo, para poder atender a demanda que realmente tem aumentado cada vez mais. A gente tem visto que nós encontramos dificuldade em relação a isso, porque hoje nós somos vistos como o terceiro setor, né? Isso é real, existe primeiro setor, segundo setor, né, e o terceiro setor. E nós, como terceiro setor, para podermos fazer o nosso trabalho, ainda nós temos que estar fazendo festinhas para arrecadar aí através de venda de cachorro-quente, venda de pipoca. Isso não é possível fazer o trabalho que nós necessitamos fazer fazendo o que nós estamos fazendo. Fica juntando de grão em grão, né? Não dá, nós não estamos fazendo caridade, nós não somos pessoas bondosas, nós somos profissionais que nós estamos nos profissionalizando cada vez mais, entendendo cada vez mais, nos inteirando cada vez mais, para poder atuar, porque o outro lado, eles têm feito isso, né? O tráfico, enfim, o mundo das drogas, fazem isso, e hoje a gente vê a evolução que é. Tanto que hoje nós estamos vendo aí em relação à demanda, crianças de 10, 11 anos, 12 anos já pedindo internação. Isso é porque o outro lado está evoluindo rapidamente e nós não estamos acompanhando. Hoje a Casa Dia tem quantos internos? A nossa condição hoje é de atender 20 internos, né? Mas como a gente percebe a necessidade, nós procuramos fazer um trabalho onde não precise ser internado. Então nós atendemos alguns casos, passando o dia ou alguns períodos. Nós procuramos também fazer um trabalho com os menores, que pela lei não é possível eles ficarem internados junto com os adultos, mas diante da necessidade nós atendemos os menores num número pequeno, né? De uma maneira muito tímida, mas nós atendemos, começando lá na escola, através de um trabalho de prevenção, onde nós vamos em todas as salas de aula, nas escolas, detectamos às vezes alguns casos de comportamento, aí cria-se um grupo, né, além da sala de aula, cria-se um grupo específico para se fazer um trabalho de prevenção. Caso isso não seja o suficiente, pegamos alguns casos que nos pedem ajuda ou que nos são indicados, aí então nós levamos para a Casa Dia, né? Isso de acordo com o consentimento da escola, da direção, dos pais, aí fazemos então um trabalho mais específico com aquela criança ou com aquele adolescente. Há uma rotatividade no número de pessoas que passam pela Casa Dia? Muito grande, é bastante grande a rotatividade. Nós atendemos diversas pessoas, muitas pessoas, e às vezes em pouco tempo. Márcio, a gente ouve dizer
que a maioria dos crimes são provenientes de usuários de drogas. Que a droga é o combustível para a maioria dos crimes, assaltos, roubos e assassinatos. Procede. Você que vive no meio, você que tem conhecimento, procede. A droga é o combustível para a maioria dos crimes? Olha, eu vejo que a pessoa que está envolvida, né, ela é capaz de fazer qualquer coisa para obter a droga, né, para poder manter o vício, para poder manter ali aquilo que é o objetivo principal dela, que é usar. Eu não sei se é mais perigoso quando ela está sob o efeito ou quando ela quer estar sob o efeito. Ou seja, eu não sei se é mais perigoso quando ela está usada, né, quando ela está, vamos dizer, drogada, ou quando ela quer se drogar. E a gente, pela nossa experiência, e até pela minha experiência como dependente químico, né, eu sei a capacidade, né, que a gente tem para poder obter a droga. A gente é capaz de passar por cima de tudo e de todos, né, para satisfazer a nossa necessidade, porque nós chegamos num ponto de obsessão, vamos dizer assim, de compulsão, e nós temos que satisfazer aquilo. E aí, com certeza, nós somos às vezes capazes de fazer coisas que até hoje a gente, às vezes revendo, a gente desacredita da capacidade que vamos dizer, nós tivemos de realizar aí algumas insanidades, né? Mas eu percebo que, assim, não tirando a responsabilidade, a culpa do drogado, mas eu percebo que existem outras situações que levam também as pessoas a agirem de má fé, cometerem insanidades, não estando drogados de química, mas de outro tipo de sentimento, né? E até pessoas que poderão estar envolvidas por detrás aí da dependência química. É uma pessoa doente quem é dependente? Está doente? É considerado pela Organização Mundial da Saúde uma doença. Alcoolismo e dependência química é considerado uma doença. É um vício considerado doença. Existe um tratamento, né? Porque os sintomas da dependência química, do alcoolismo, através da saúde, são considerados doença. Mas eu percebo que nesse meio, no próprio meio aí da saúde, existe ainda alguns conflitos. Nem sempre, por exemplo, existem alguns casos que as pessoas se internam, eles são afastados, às vezes estão trabalhando, né, e passa pelo psiquiatra, e nós também fazemos a nossa avaliação. Mesmo assim, quando vai passar pela perícia no INSS, eles dão como indeferido. A pessoa eles colocam lá no laudo que ele está apto ao trabalho. Mas se ele foi afastado pela empresa, ele pediu para fazer um tratamento, o laudo médico do psiquiatra, que ele é específico naquela área, consta lá que ele tem aquela doença. Nós, pela nossa avaliação, nós também concretizamos aquele laudo. E mesmo assim, vai para o INSS e lá uma pessoa que às vezes nem é perito, nem é específico naquela área, indefere o pedido. Aí a pessoa fica sem saber, porque é um recurso que ele vai poder estar dando condições para a família continuar se sustentando, porque ele vai começar a receber. Eu sei que a visão deles às vezes é distorcida, porque infelizmente algumas pessoas acabaram usando esse meio para se beneficiar. Se afastavam e não faziam o tratamento, né? E aí acabaram generalizando e como se todos os casos fosse caso que tivesse esse objetivo. Uma pessoa que se envolve na droga, uma pessoa que se envolve no mundo da droga, quando ela vem para um tratamento, quando ela vem para uma recuperação e se recupera e tem uma vida daí para frente normal, ou uma vida que tem, né, um restabelecimento de funções como trabalho, uma vida social, familiar, essa pessoa fica com algum problema, essa pessoa tem algum problema, inclusive mental, após o uso de muitos anos de droga, após uma recuperação, ela tem
alguma dificuldade mental, ela fica com algum sintoma devido ao uso de droga? Não dá para generalizar, viu, Laurence, porque cada caso é um caso, né? Nós estamos falando de ser humano, né? Então, tem pessoas que não tem sequela nenhuma mental aí, né? Mas eu percebo assim que existe uma certa comprometimento emocional. O dependente químico, o alcoólatra, ele tem assim uma certa dificuldade em relação à parte emocional, dificuldade. Fica mais sentimental. Mais emocional mesmo, lidar com as adversidades da vida, com os não, né, com quando retoma, desperta assim uma ansiedade para poder solucionar, para poder retomar, para poder reparar os danos causados, e às vezes acaba se atropelando, né, e tem aí às vezes algumas dificuldades em relação a essa reintegração, né. A sociedade... E além do preconceito que nós temos, né? Eu ia entrar nesse assunto. A sociedade, ela absorve essa pessoa que luta para se recuperar? A sociedade, ela abraça essa pessoa que quer a recuperação? Hoje parece que tem mais abertura. Hoje eu tenho visto que tem mais abertura em relação a isso. Mas, né, eu não vou ser hipócrita, né, nós temos preconceito, né? De repente eu não tenho preconceito em relação ao dependente químico, né? Mas eu tenho preconceito em relação a outras situações, né? E esse preconceito acaba às vezes dificultando, né? Parece que fica uma pessoa marcada, né? E para ele conquistar novamente o espaço dele, às vezes é difícil, é complicado. Tem que ter muita ajuda. Né? Nós tivemos uma situação bem concreta em relação a isso. Acho que posso até pontuar aqui. Quando nós alugamos uma casa, né, para a Casa Dia funcionar, num bairro aqui de Sertãozinho. Classe média, né? Eu não sei, ali era bem próximo a Sucroálcool ali. Nós alugamos a casa, no dia em que nós estávamos entrando nessa casa, estava tudo certo, nós estávamos fazendo a mudança, os vizinhos lá se reuniram e foram lá na nossa casa, lá onde nós tínhamos alugado, e não permitiram a nossa presença ali. Eles não aceitaram, é como se nós fôssemos prejudicá-los ali, ou fôssemos assim, fazer alguma coisa que pudesse atrapalhar o dia a dia deles, como se eles estivessem correndo algum risco. Então eu acho que isso é preconceito. Mas por outro lado eu entendo também, talvez por falta de conhecimento, né? Não se inteirar mesmo da realidade, da dependência química, do alcoolismo. Enfim, são desafios que a gente acaba tendo que enfrentar, né? E hoje eu consigo positivar, graças a esses desafios a gente tem conseguido ficar mais forte e não se dá por vencido aí, porque o nosso objetivo é muito grande. Você hoje é um exemplo na sociedade de uma pessoa que se envolveu no vício, na dependência química, e hoje é uma pessoa recuperada que luta, né, junto com outros amigos para tirar outras pessoas, para resgatar outras pessoas. Justamente. Você foi dependente químico quantos anos? Eu fiquei aí no submundo das drogas, né, por 22 anos. 22 anos? Suportou 22 dos anos? 14 anos aos 36. Foi quando você viu a sociedade se afastar de você? Na verdade, ou você se afastar da sociedade? Eu acabei sendo bastante antissocial, né? Acho que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso, né? Até pelo meu comprometimento, né? Eu percebo que eu tenho dificuldade às vezes de me relacionar em alguns meios, né? Porque eu continuo sendo dependente químico, e o dependente químico e o alcoólatra, ele continua com as vontades, né? Não foi embora, eu não estou curado, né? Então, você tem que lutar dia a dia para não deixar escorregar. O diabético, ele sempre vai ter vontade de comer doce, né? Mas tem que cuidar para não comer. Mas ele tem os cuidados dele. Então eu também, né, como dependente químico, eu tenho as minhas vontades em relação à bebida, né, em relação
alguma coisa que altere o meu humor. Mas, graças a um programa que a gente pratica lá na instituição, que é um programa que existe aí há mais de 75 anos, que é um programa do AA, né, que são os 12 Passos, nós aprendemos a como lidar com essas situações. E a gente percebe assim de uma maneira muito clara que quando vem essas vontades, quando, né, aparece essa água na boca, né, por detrás sempre tem alguma insatisfação, alguma coisa que não está muito bem resolvida. Aí alguma tem que coisa... tentar resolver Aí eu isso. tenho que pesquisar, dar uma verificada e achar o ponto. Ah, é isso que me causou esse mal-estar. A hora que encontra ali, você aceita, ou você vê que não dá para você resolver, Deixa de lado. deixa de lado e deixa mais para frente, ou vai para o grupo e partilha, fala a respeito daquela situação, mas não deixa aquela vontade ir crescendo e te envolvendo e tomando uma proporção de te envolver. de se envolver. Né? Hoje nós temos E é isso que alguns... você prega, é isso que você leva para os internos. É isso que eu Buscar procuro... o ponto de equilíbrio para se Isso, manter lúcido. Além do falar, que eu percebo que o mais importante e que a gente tem sentido muita falta é o meu exemplo. Né? Porque o falar é até muito fácil. Eu já estou... eu conheço esse programa aí desde 92. Né? Então são mais de 20 anos já que eu conheço esse programa. Então eu sei muito bem, de cor e salteado, de trás para frente, de frente para me falar a respeito do programa. Mas tem que dar exemplo. Agora eu quero ver, eles estão me olhando, eles estão me vendo. Será que aquilo que ele está falando é o mesmo que ele está praticando? Eles estão atentos a quem está conseguindo funcionar depois de uma falência. E como que ele está fazendo? Um renascimento. É um renascimento, é o nascer de novo. E eles tomam por base, ou tomam por exemplo, aqueles que vão se recuperando. Então, aqueles que vão se recuperando passa a ser o ponto de referência, o ponto de exemplo para eles. Aqueles parece que despertam neles a esperança de que se ele é conseguiu, possível. eu também vou conseguir. Eu sou igual, né, às vezes fui mais fundo no poço do que ele. E se ele conseguiu, ele está conseguindo, mas peraí, como é que ele está fazendo? Aí eles ficam atentos. Então é esse o meu cuidado. Né? Porque a minha conduta tem que ser uma conduta exemplar de qualidade de vida. Essa participação de vocês que são recuperados, que são pessoas que conseguiram o renascimento, né, e conseguiram dar a volta por cima, é realmente o carro-chefe de um exemplo vivo de esperança para essas pessoas que hoje estão se tratando para se recuperarem. Né? É fundamental, porque nós chegamos para a recuperação sem esperança nenhuma. Então nós precisamos tomar assim, muito cuidado com essas pessoas que estão chegando para não potencializar essa desesperança. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado na maneira como nós falamos a respeito das situações, da vida, né? Para que eles voltem a acreditar que é possível. A vida, ela é assim mesmo, ela é cheia de adversidades, e o desafio é esse, é aprender a conviver com os diferentes e com as diferenças. Conviver com quem gosta da gente, com quem... Aí não tem... Né? Conviver com tudo que é bom é fácil, o duro é conviver com as dificuldades. E a gente não aprende. A gente aprende quando, tem um desafio. Porque aí eu vou perceber que quando a vida me oferece um não, eu vou buscar uma outra saída. Nesse buscar outra saída, eu percebo que eu tenho algumas qualidades que eu nem imaginava que eu tinha. Foi por conta daquele não. Eu fui buscar uma outra saída, busquei uma outra alternativa. E eu falei, não, rapaz, eu nem imaginava que eu era capaz. Cai na máxima de que um não bem falado às vezes é melhor do que um sim mal falado. Com certeza, é isso mesmo. Acho que agora eu começo até a entender, você falando isso, por que Jesus falou, amai os inimigos. Os inimigos às vezes nos mostram, né?
né, algumas coisas que às vezes a gente não quer enxergar. Que os amigos protegem e não deixa ver, né? Não tá, passa a mão. Cria uma redoma, fala, não, tá tudo certo, pensou, tudo bom, e não tá. Pegar um amigo meu, fala do Márcio, o que você acha do Márcio? O Márcio é o melhor cara do mundo. Aí você pega o inimigo e fala, não, o Márcio tá com o óculos dele hoje aí e não tá enxergando direito. Isso mesmo. Bom, então vamos trocar o óculos, não é assim? Eu ter a mente aberta para ouvir aquilo, né? E dar uma verificada, né? Não ser prepotente, orgulhoso de falar, nada, o que está falando não tem nada a ver. Não, eu de repente tem a ver alguma coisa. Verdade. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado eu pela oportunidade. Um abração. Obrigado. Muito bem, conversamos com o Márcio Dores, é coordenador da Casa Dia em Sertãozinho. Amanhã se comemora o Dia Internacional do Combate às Drogas. O Papo de Redação fica por aqui. Continua o STZ Notícias com Ed Nascimento.